Prazer estar aqui falando desse tema que me é muito caro e que eu acho que na área de seguros, e tenho feito alguns trabalhos, pareceres, enfim, sobretudo na área de plano de saúde, ele tem, na sua essência, uma racionalidade econômico-jurídica, né? Então, acho que para quem atua nessa área é bem interessante. E eu começo até com um juiz americano que é o Holmes, e ele diz que já em 1897 que os juristas deveriam procurar compreender a economia. Com a sua ajuda aprendemos a pesar os fins, né, legislativos, os meios, e uma palavrinha que o pessoal do direito anda meio esquecido, que é o custo, né? Então, a gente aprende com economia a fazer aquilo que os economistas chamam de análise de custo-benefício, ou seja, porque toda escolha é uma renúncia, né? Eu não tenho como... Tem um ditado em inglês que eu gosto muito, que é: você não pode guardar o bolo e comê-lo. Então, você vai ter que fazer uma renúncia, ou escolher comer ou escolher guardar, né? E a economia nos ensina a tomar essas decisões, né? Como tomar uma decisão fazendo uma análise de custo-benefício. Então, é evidente que isso é muito premente quando o judiciário decide que o Estado deve fornecer um determinado medicamento. Naturalmente que essa escolha vai afetar de alguma outra forma alguém que vai ficar sem, né? Então eu lembro quando uma das primeiras vezes que eu falei disso, eu sou presidente da Associação Brasileira de Direito e Economia, que está fazendo 10 anos, e já aproveito para divulgar o congresso esse ano, anual, vai ser lá em Porto Alegre, e ano passado foi no INSPER, e a gente está 10 anos nisso, né? E no início, quando eu falei com um juiz federal sobre isso, então há 9 anos atrás, o próprio juiz disse: não tinha me dado conta, mas eu dei uma liminar semana passada com um tratamento de $1 milhão, câncer experimental. E eu falei: legal, enfim, mas você julgou o caso e esqueceu dos outros, né? Então, é muito mais da gente aprender a fazer um raciocínio jurídico, que não analisa só a árvore, mas a floresta que está, né? Às vezes eu estou com o caso aqui e, de repente, eu esqueci que a floresta está pegando fogo, né? Então, por isso que é interessante. No Brasil, as coisas vêm mudando, mas tradicionalmente se aceita que o direito tem uma relação com a política, com a sociologia. Quando chega com a economia, né, parece que a economia não, porque economia seria matemática, né? Então, não sei qual é a relação que vocês particularmente tiveram com a economia na faculdade, mas ou às vezes as pessoas não tiveram, ou associam economia à matemática, né? E, portanto, algo que o advogado deveria fugir, né? De novo, acho que dependendo da área não tem como fugir da matemática, né? Quem trabalha com tributário, fusões e aquisições, acho que seguro não é uma matemática complexa, mas é o cálculo atuarial, né? Não tem como fugir, senão não teria seguro sem cálculo. E parece que economia não, mas, de novo, né? Economia é muito mais uma ciência que nos ensina a tomar decisões do que propriamente uma ciência exata, que matemática seria, né, fundamental. Não, eu posso trabalhar com economia apenas sabendo uma lei, que é a lei da oferta e da procura, né? E com base nessa lei eu sei que se a demanda aumenta, o preço aumenta, se a demanda diminui, o preço cai, e para isso dá para usar para várias coisas, né? Dá para usar para crime. Então, se o benefício é alto e o custo é baixo, que é a pena, eu pratico mais crimes, como corrupção, né? Então, eu acho bem interessante para nós, né, do direito, porque a economia me dá essa ferramenta, que aí eu saio um pouco de uma discussão um pouco subjetiva do que é justo e injusto, e caio em algo que eu consigo minimamente fazer conta e comparar o que eu estou perdendo e o que eu estou ganhando. Aí essa frase eu acho muito interessante, foi um cara que ganhou o Prêmio Nobel de Economia. Ele diz que a inabilidade das sociedades para desenvolver um efetivo e barato sistema de cumprimento de contratos é a mais importante fonte de estagnação e subdesenvolvimento. Por que será que um sistema de contratos ineficiente gera subdesenvolvimento? Porque
porque a gente estuda em direito, né? Mas que o contrato é uma coisa absolutamente etérea, né? Um acordo de vontades com fins de criar e extinguir obrigações. Não. Quando a gente traz isso para o mundo real, da economia, o contrato é uma operação de troca econômica, onde eu troco, né, alguma coisa por outra com algum valor econômico. Eu posso trocar um serviço jurídico por uma remuneração, posso trocar o meu carro por dinheiro, mas o contrato ele vai sempre viabilizar o quê? Uma operação de mercado. Então, evidente que por trás disso tem uma ideia de que a economia de mercado ela é mais apta a gerar desenvolvimento do que uma economia planificada. E hoje, bom que a história já nos dá bons exemplos, porque antigamente quando se discutia desenvolvimento econômico, se dizia, não, é um problema de clima. Onde é mais frio se desenvolve mais. Só que aí qual é o estado mais rico da Federação Americana? Califórnia, que tem calor, e não Minnesota, que é frio. Então, para mim não é isso. Aí depois se dizia, é a religião. Mas aí você pega a Alemanha Oriental e Ocidental, é a mesma religião, só que uma se desenvolveu mais, outra menos. Aí às vezes dizem, não, é o povo, mas aí tem a Coreia do Sul e do Norte, que é o mesmo povo. Então a conclusão é que tem outra coisa, que é o que dizem os economistas, as instituições que viabilizam o funcionamento de uma economia de mercado, onde eu tenho instituições que me garantem o funcionamento da economia de mercado, o mercado funciona bem, gera mais riqueza e aquela sociedade se desenvolve mais. Então, o que é uma economia de mercado? Eu acho interessante quem trabalha com seguro, porque diz que o seguro, né, é um mercado. O que é mercado? Mercado é um espaço público de trocas, onde alguém compra e vende algo. Isso que é mercado. Então, uma economia de mercado é uma economia que quem decide o que produzir, o que consumir são as pessoas. Então, como eu sempre dou exemplo, né? Quem é que decidiu que iPhone é bom? Os consumidores, né? Se o Bill Gates, imagina, eu troquei o cara. Se o Steve Jobs fosse nos Estados Unidos não tem BNDES, né? Até porque eles acham que não tem que ter um banco público porque a pressuposição é que um banco privado, o cara que empresta o seu dinheiro ou de alguém com o risco de ser demitido, vai funcionar melhor essa alocação do que alguém que empresta um dinheiro que não é de ninguém. Mas se tivesse um BNDES nos Estados Unidos, e fosse um cara como o Steve Jobs lá pedir dinheiro, um hippie, que não terminou a faculdade, vender algo que ninguém sabia o que era, qualquer de nós aqui que fosse economista do BNDES e olhasse o projeto não ia emprestar dinheiro. O problema é que quem decidiu não foi o cara do BNDES, nem um burocrata, né, sentado em algum lugar que não o mercado. Então o mercado decidiu o que quis, né? E o mercado que decidiu substituir. E eu mesmo achava que não. Por exemplo, eu achava que o BlackBerry eternamente ia ser... Mas não. Errei, né? Achava que, seja porque que motivo for, o BlackBerry acabou. Para eu ter um sistema de mercado funcionando bem, eu preciso de duas instituições jurídicas. São elas: direito de propriedade, né? Porque se eu não tenho direito de propriedade, eu não tenho mercado, porque eu vou comprar e vender o quê? Se me expropriam, né? E contrato, que é no contrato que eu vou livremente alocar esses direitos de propriedade. Vou decidir com quem contratar, como, por qual preço. Por isso que a livre a autonomia privada, a autonomia da vontade é tão importante. Quando criticam, dizem, não, o princípio burguês do código, não tem nada a ver com isso. É um princípio que viabiliza as transações de mercado. Quanto mais eu mexo nele, mais insegurança jurídica e pior para esse sistema de funcionamento de mercado. Então, por que os Estados Unidos hoje é o país com o melhor direito contratual? Porque é um direito contratual que precisa dar conta de um mercado mais sofisticado. Então, quanto mais sofisticado é o mercado, mais sofisticado vai ser o direito contratual. Imaginem, o direito de seguro se diz, surge, né? E tem discussões, se for na Roma Antiga, se da Idade Média, mas se eu não tivesse uma economia minimamente sofisticada, não ia precisar de seguro, né? Então, o grau de sofisticação dos seguros responde a uma sofisticação do próprio mercado. Então, melhor deixar para nós desta área que o mercado funcione mais livremente. Então, se eu tenho, provavelmente, né, seria mais desejável eu ter resseguradoras concorrendo do que propriamente eu ter uma nacional.
porque eu vou ter alguém tomando decisões em Brasília sem conhecimento de mercado. Por aí vai, né? Ou quando a ANS começa a regular mal, e aí as pequenas não conseguem sobreviver à má regulação, beneficia quem? As grandes, mas não sei se é bom para o consumidor, né? Pode ser ou não, mas a gente tem que fazer conta e não ficar, eu acho justo, eu acho injusto, né? Pode ser que o grande gere economia de escala, reduz custo e seja bom para o consumidor. Pode ser, às vezes não. Então, né? Mas percebem que a lógica é um pouco outra, né? Eu faço análise de custo-benefício, faço conta e vejo o que é melhor dentro desse sistema. Tem um estudo, eu não sei se vocês conhecem o Banco Mundial, ele faz um estudo todo ano, ou a cada 2 anos, que é o Doing Business, que é para mapear como é que funciona o direito de contrato, de propriedade dos países. É como se fosse uma análise econômica jurídica, né? E é o mesmo critério em todos os países, portanto a gente pode... Tinha uma galera que reclamava que eles estão a serviço do capital internacional contra... Na verdade é o mesmo critério em vários países. E o Brasil sai mal no Doing Business. É difícil abrir empresa, é mais difícil fechar empresa, demora para registrar uma patente, ou seja, é muita ineficiência. Aí tem toda uma parte trabalhista que, quando você está correta, o que a análise econômica diz é que se é muito difícil eu demitir, o que é racional eu fazer? Contratar menos, né? Porque eu me protejo contratando menos. Então, por que os Estados Unidos teve a crise econômica durou menos do que, por exemplo, a Espanha e a Itália? Provavelmente porque não tem CLT, né? E não tem justiça do trabalho. Ou seja, eu tenho mais flexibilidade e eu posso fazer um contrato contratando alguém 20 horas. Se eu ficar mal e entrar em crise maior, eu demito. Se eu precisar expandir, eu aumento o contrato e aí eu tenho mais flexibilidade. Se eu não consigo demitir, que em alguns países da Europa tem que ter justa causa, eu vou esperar até, vamos ver se realmente vai recuperar, senão eu fico, né? E depois tem alguns economistas que sugerem que os juros seriam mais caros no Rio Grande do Sul. Esse dado é mais antigo, porque esse dado era da época que tinha os juízes alternativos, né, que revisavam os contratos. E o TJ lá mudou um pouco, né, de orientação. Hoje está um tribunal mais conservador até que em outros lugares, mas ficou 10 anos ali numa batalha contra banco, mas o fato é que essas revisionais de juros estimulavam a inadimplência, estimulando a inadimplência, aumenta o quê? Os juros dos que pagam a conta, né? Porque se o banco não recebe de alguém, ele repassa para quem paga. Então, se eu não estou recebendo, eu preciso ter lucro, né? É o que se chama em análise econômica o spillover, que é o efeito que acaba respingando e atingindo um cara que não tem nada a ver com aquilo. Mercado de energia elétrica foi parecido com isso. O mercado de energia elétrica houve a privatização, as regras regulatórias e dos contratos permitiam o corte do fornecimento para quem não pagava. E as companhias elétricas, quando faziam isso, o judiciário, por vezes, dizia, não pode, porque energia elétrica é dignidade humana, e as companhias vão investir porque eu preciso ter retorno. E acabou gerando muita insegurança jurídica. Imaginem alguns bancos, há muito tempo atrás, quando não tinha ainda a alienação fiduciária e imobiliária. Já estava na lei em 97, mas em 2000 e pouco ninguém fazia. Qual era o receio? E isso que os bancos me perguntaram, a minha opinião legal, e eu tive que estudar. Provavelmente a minha hipótese lá, por que os bancos não faziam alienação fiduciária em 97? Para imóvel, para financiar, continuavam usando hipoteca. Insegurança jurídica, né? Os bancos, na época, tinham a experiência das alienações fiduciárias de automóvel, em que o cara ficava com o automóvel, entrava com uma revisional, não pagava nada, ficava discutindo, chegava no fim da ação, entregava o carro, não pagava nada e ia embora. Quer dizer, imagina se dá uma crise econômica, os bancos, como aconteceu nos Estados Unidos, precisarem entrar com uma ação possessória para... Não sei se o remédio lá é possessório, enfim, mas é o remédio para
obter a posse, consolidar, né? Que já tem a propriedade na alienação fiduciária. Se os juízes começam, não, é revisional, fica no imóvel, discute, né? E daqui a 10 anos o banco vê o que faz com os imóveis. Aí, então, na verdade, os bancos estavam muito resistentes. E o primeiro banco a fazer alienação fiduciária imobiliária, na época, quando eu pesquisei, foi a Caixa Econômica Federal. E eu tenho duas hipóteses para isso. Primeiro, que eles emprestam dinheiro de novo, que não é deles e que gera, portanto, ele tem menos aversão a risco. Segunda hipótese, talvez a mais provável, conversando com juízes, eu cheguei a essa conclusão, que a Justiça Federal é menos paternalista, é mais pacta sunt servanda. Consequentemente, tem mais segurança jurídica e vai determinar que o cara tem mais chance de determinar a retomada imediata do imóvel ao banco, não havendo inadimplência dos mutuários. São hipóteses, né? Isso aqui são matérias que davam conta já há um tempo atrás de que o excesso de paternalismo, de intervenção dos juízes nos contratos afugentava investimento estrangeiro, que continua, não sei se vocês têm acompanhado, mas na área de infraestrutura aconteceu bastante nos últimos anos. E tem uma pesquisa do Armando Castelar Pinheiro, que é um economista, que ele perguntou o seguinte para os juízes, 1.200 juízes, o senhor prefere, diante de um caso concreto, o senhor, ao julgar um caso, o senhor, alternativa A, se atém à letra fria da lei e a do contrato, ou alternativa B, faz justiça social. O que vocês acham que os juízes brasileiros responderam? 74% justiça social. Então, será que é justiça? Não é um contrato isolado, você vai beneficiar os outros. Pois é, então, aqui com a análise econômica a gente tenta mostrar a consequência, né? É como eu brinco, ver a floresta e não a árvore, ou ver o filme e não a foto, né? Porque tem que ver o dia de amanhã, o que vai acontecer quando dá aquela liminar, ou aquela decisão. Mas a percepção dos juízes é que o problema não é deles, e na Justiça do Trabalho ainda mais forte. Mas eu tenho uma citação aqui, deixa eu ver aqui, de um juiz que diz o seguinte, cadê aqui, será que eu não tenho? É uma citação de um desembargador do TJ, dizendo, não, meu papel não tem nada a ver com a economia de mercado, antes economia de mercado, meu papel é aplicar a Constituição e o Código Civil, só que a Constituição, o Código Civil é cheio de função social, dignidade humana, mas né, dá muita margem para interpretação. Esse Doing Business, né, tem um mais atual, mas só para mostrar para vocês que eles mapeiam inclusive o seguinte, se o cara não cumpre o contrato, eu precisar entrar com uma ação, porque em última análise, né, eu preciso de segurança jurídica para saber em quanto tempo eu tenho o bem da vida. Quanto mais lento e ineficiente é o judiciário, mais as pessoas resistem a fazer negócio. Então, por exemplo, o Brasil chega a ser 3 vezes pior, mais ou menos 3 vezes pior que os Estados Unidos. Então, e aqui eu dou um exemplo bem simples. Quando eu vim morar em São Paulo, faz 20 anos, eu precisava alugar um imóvel e eu vinha de Porto Alegre. Em Porto Alegre era um fiador e aí em São Paulo eram 2. E eu, como eu já gostava de análise econômica de direitos, cara, tem que ter alguma explicação jurídica para isso e econômica. Na época, né, isso mudou bastante, mas na época, aí eu fui ver, se são 2 fiadores, aí fui ver quanto tempo demorava uma ação para tirar o locatário aqui, e era o dobro do tempo. Então fazia todo sentido econômico 2 fiadores, né? Porque eu divido o risco. 2 tem mais chance de demorar ao longo do tempo do que 1. 1 vira nada, pó, em 6 anos, né? Então faz sentido econômico. E aí eu fui morar nos Estados Unidos depois, e lá não exigem fiador. Por quê? Basta pagar 1 mês antes de aluguel. Aí fui ver, tinha uma explicação. E fui. Em 1 mês, se não paga, te tiram. Então, tudo tem custo, né? Ou busca e apreensão de carro. Né? O juro é menor nos Estados Unidos. Mas como é que banco faz busca e apreensão de carro lá? Ele tem uma chave reserva. Se para de pagar, eu localizo o carro, vou lá, pego o carro e levo. Precisa entrar com uma ação, revisionar, tudo isso é custo. Aqui, quanto é que custa em termos de PIB para cumprir um contrato? Isso aqui, o que mede? O bom também é número, daí não fica em, né, blá, blá, blá. Quanto é que custa o judiciário, a ineficiência do judiciário?
para o contribuinte, porque essa é outra coisa, né? O judiciário ele é subsidiado. As partes não pagam o valor integral quando elas entram em juízo. Vocês devem ver bastante a JG, aí ela não paga mesmo nada, mas mesmo que ela pagasse a taxa, não é o custo de um juiz, do desembargador, então significa que há subsídio da sociedade. Quem é que paga? O contribuinte. Não sei se vocês sabem, mas estatisticamente o judiciário brasileiro é um dos mais caros do mundo, ele custa 1,3% do PIB. Né? Outros países mais ricos é 2, 0,2, 0,3, né? Porque eles têm um judiciário mais eficiente. E aqui isso mede isso, né? Quanto é que custa para cumprir forçadamente um contrato em termos de percentual da renda per capita? Reino Unido, 0,5. Itália, 4. A Itália é quase 10 vezes mais ineficiente que a Inglaterra, as cortes italianas. E aí eu brinco, né, com meus amigos processualistas, que eu já dei aula de processo. Para que citar italiano? Que eles adoram. Carnelucci, Calamandrei. Será que o processo lá funciona tão bem para a gente estudar e trazer para cá? Eu diria, a gente devia estar estudando processo holandês, processo austríaco, processo inglês, né? Que é onde funciona. Então, o que lá tem que funciona que valeria a pena trazer? Né? Os caras adoram a Espanha também, chega a ser 20 vezes mais ineficiente que a Inglaterra. Não que é segredo de sucesso, né? Vejam que a Alemanha também não é uma maravilha, mas a Alemanha compensa com moralidade, né? A moralidade resolve muita coisa na Alemanha. Né? No Brasil eu preciso muito mais do sistema jurídico, porque eu não tenho tanto religião como em alguns países, não tenho tanta questão da moralidade quanto outros países, então eu preciso, como nos Estados Unidos, de um sistema judicial, porque senão não tem nada. E é natural que um país complexo como o Brasil, eu precise mais do sistema jurídico. São sociedades, são pessoas, é maior, é mais complexo, as pessoas são mais diferentes, né? Quando o cara vem e me comenta que na Suécia é assim, eu rio, porque é um país de 8 milhões de habitantes, todas iguais, loiras, né? Então, assim, é mais, isso o Durkheim fala de, é uma solidariedade orgânica, que é quando a sociedade é muito parecida, né? Porque ela sente, se identifica e confia mais. Então é natural que um sueco vai confiar. Larga esse sueco nos Estados Unidos, na Rússia, vamos ver como é que eles se... Que aí são sociedades mais complexas, né? Então, quando eu tenho essa ausência de uma liga, digamos, por proximidade, eu preciso da ordem jurídica, que é uma solidariedade mecânica para poder fazer com que as pessoas, né, cooperem. Aqui, registro de patente, né? O Brasil é 14 procedimentos, na Inglaterra são 2. E por que registro de patente é tão importante? Inovação. Isso que eu não estou falando nem do prazo. O prazo no Brasil é 3, 4 vezes mais que nos Estados Unidos. Por que para o inovador a patente é tão importante? Para ele evitar ser roubado, porque senão não tem incentivo para gastar em pesquisa. Porque imaginem, né? Eu sou um laboratório de medicamentos. A estatística é de que a cada 10 remédios, 8 dão errado. E eu tenho que testar 10 anos, imagina o custo disso. Aí quando eu acho 2, não tem, quebra a patente. Não, aí não tem graça, né? Então o Brasil sai mal, não sai tão mal quanto o México, mas acho que México não deve ser o nosso paradigma. Para vocês verem a importância disso, Bruce Ackerman, que é um professor de Yale, disse que a análise econômica do direito é a mais importante ferramenta teórica do direito no século XX nos Estados Unidos. Então, lá é uma coisa assim, realmente já está há 40 anos, absolutamente consolidada, né? E aqui no Brasil a gente começou faz 10. Então, a gente tem 30 anos de delay em relação aos Estados Unidos. Na verdade, não é mais, porque começou nos Estados Unidos na década de 70, então faz 40, 50 anos quase. Então a gente tem no mínimo 30 anos de delay nessa questão de abordagem econômica do direito em relação aos Estados Unidos. O Baixa e o Arida, que são economistas conhecidos, eles dizem o seguinte: taxa de juros é alta no Brasil? Inclusive se eu comparo com México e Turquia, que são países semelhantes. Então vamos comparar.
estrutura do mercado de bancos é parecida, é concentrada. Vai indo. Tudo parecido. O que é diferente nesses países que faria com que o Brasil pudesse ter um juro maior? Eles dizem que é um judiciário, lentidão do judiciário e paternalismo, né? Porque como o processo é subsidiado pelo contribuinte, muitas pessoas vão à justiça. Estou dizendo que é bom ou que é ruim, só que o fato é esse. São 100 milhões de processos, né? O custo de cada um está em 2.500. Então, vocês calculam em 2.500 por ano vezes 100 milhões, você está na casa de bi. E quem paga é o contribuinte. E tem uma citação que eu gosto do Gustavo Franco, que é a necessidade de celebrar a convergência entre direito e economia. Porque senão, se a gente tem um juiz que não pensa em economia, um economista que não pensa em direito, a gente tem plano econômico que não é consistente juridicamente, e por outro lado tem juízes simplesmente queimando o recurso público, né, em praça. Para ficar com um conceito de economia, para não parecer que essa coisa de matemática, que eu precise de... Tem uma frase do Aristóteles muito boa no livro de ética dele. Economia é regular bem o que se gasta e o que se consome. Né? Porque, para Aristóteles, a economia é uma razão, uma capacidade humana prática de tomada de decisão, que é saber viver dentro do orçamento. Né? Pessoas e países que não conseguem viver dentro do orçamento não têm essa capacidade. Sociedades mais pragmáticas, elas conseguem tomar decisões orçamentárias mais realistas, né? E uma definição que eu acho fantástica, que é comum, que a economia é uma ciência que estuda as formas de comportamento humano resultantes da relação entre necessidades ilimitadas e recursos escassos. Então, na economia, as necessidades humanas são ilimitadas. Isso se estuda, inclusive, não sei se vocês já estudaram administração de empresas, os caras estudam ou psicologia, né? A cada necessidade humana que é satisfeita, surge uma nova, né? Então, primeiro é a básica. Tá, então eu começo a comer. Tá, agora eu quero outra coisa. E vai indo espiritualmente até chegar ao infinito. Até justamente a necessidade última humana é viver eternamente, né? O que os caras hoje estão falando. Se a gente puder, a gente vai consumir isso, né? Vai consumir a eternidade, né? Mas porque os recursos são escassos. Então, se as pessoas também querem viver eternamente, como é que funciona com o planeta, né? Então, onde é que... O que se diz é que se os chineses tiverem o padrão de consumo de um americano, o mundo acaba rapidinho, né? Então, os recursos são escassos, sim, né? A água é escassa, ar, né? Então, eu acho que essa sacada da economia ela é muito boa para nós, para lembrar que tem custo e, né, e os custos acabam tendo que ser considerados na hora que eu tomo decisões. Senão eu vou querer que todos tenham uma saúde para toda a vida, que todos tenham UTI a vida toda, mas a verdade é que não tem recurso para todo mundo. Assim, tem uma coisa importante, né? Tem a parte da economia que ela descreve a realidade, tem a parte da economia que teoriza sobre essa realidade, e aí a política econômica que vai permitir que o governo, né, siga num caminho ou no outro. Também não é assim, não, a economia tem que ser monetarista e ter que matar a inflação com base em aumento de juros. Porque qual é a lógica disso, né, do monetarista? É que se os preços estão aumentando, o que está acontecendo? Que é a inflação, né? A inflação é aumento de preço. Por que está aumentando o preço? Porque as pessoas estão consumindo muito. Como é que eu diminuo? As pessoas consumindo menos. E como é que as pessoas diminuem o consumo? Se eu diminuo o crédito. E como é que eu diminuo o crédito? Eu aumento o juro. Ponto. Aí está resolvido. Isso é um monetarista. Outros, que é uma teoria econômica, né, sobre uma determinada observação da realidade. Outros podem dizer, não, deixa ter um pouquinho de inflação que não é ruim. É uma outra política econômica. Vimos que, inclusive, deu errado no Brasil, né? Mas ela existe, ela é tão verdadeira quanto a outra, né? Só a experiência que vai nos dizer o que é melhor, o que é pior, né? Mas, assim, quando a gente vai analisar, no caso brasileiro, o que aconteceu com o real, foi controle de inflação à base de aumento de juro, né? Liberação do dólar, né?
É isso que funcionou no caso brasileiro. E quando a gente tentou ter uma flexibilidade para a inflação, o bicho começou a crescer demais, né? A microeconomia estuda esse mercado de firmas e consumidores, então é muito interessante, até num parecer eu estava estudando isso, o mercado de seguros. Esse é um mercado onde seguradoras oferecem seguros e clientes compram isso, né? Então isso é estudado em microeconomia. Qual é a lógica desse mercado? Até poderia ser uma outra, né? Porque esse mercado de seguros, qual é o problema deles? Ele não é um mercado perfeito, né? Se quiserem ler bem sobre isso, tem um livro do Otávio Yazbek, que era da CVM, o doutorado dele foi sobre regulação de banco, mas tem alguns problemas parecidos. Qual é a principal falha do mercado de seguros? Isso é que é interessante. As pessoas acham que a principal falha, os juristas, né, do mercado de seguros é a hipossuficiência do cliente, mas não é essa a principal falha. A principal falha é a assimetria de informações, ou seja, o cliente não sabe exatamente o que está sendo vendido e a seguradora não sabe quem é o cliente. E em plano de saúde, isso é terrível, porque se eu não sei a saúde do cara, eu não consigo precificar. E aí existe sempre um risco que se chama de seleção adversa. As seguradoras tentam resolver isso criando nichos. Não, é seguro para mulheres com mais de 30 anos, com filho, nananã. Bom, aí já diminuiu, eu consigo precificar melhor, né? Mas se o judiciário mexe nisso, distorce toda a equação, né? E aí eu começo a ter que jogar riscos ali dentro que não estão inerentes, porque eu sei que o judiciário estatisticamente vai mexer naquilo ali. Então eu preciso jogar o custo em algum lugar. E mais, né? Quer dizer, o princípio da boa-fé deveria ser para reduzir a simetria de informações, porque o cara me declara e eu presumo que ele está falando a verdade. Aí o judiciário não aceita isso, quer dizer, no fim, acaba também distorcendo e gerando assimetria de informações e encarecendo o preço, né? Isso é bastante básico até para a regulação de seguros. Então, o que é a análise econômica do direito? É utilizar as ferramentas da economia para estudar, observar os fenômenos jurídicos, contratos, propriedade, responsabilidade civil. A responsabilidade civil também é interessante, porque se é muito fácil obter a reparação, né, eu gero vítimas de acidentes negligentes, né? Porque se é fácil obter reparação, a cada juizado especial que abrem em aeroporto, eu já fico, porque é óbvio que vai refletir no custo, né? Vai refletir no custo, porque alguém terá que pagar. Se o acesso é livre, o cara vai obter uma indenização porque o avião não saiu porque estava, né? Eu que sou de Porto Alegre, como é que é? Não está no controle da transportadora aérea se fecha o aeroporto e a infraestrutura nem é dela, a infraestrutura de má qualidade é da Infraero. Mas daí eu não consigo sair com o avião, mas aí eu pago. O que eu vou fazer? Vou jogar no preço. E ainda eu facilito, torno de graça, né? Já viram como tem aeroporto o cara tirando foto, hoje em dia de atraso? É só ele tirar foto e ele reclamar, ele vai ganhar uma indenização e a gente vai pagar. Bem, são opções, não estou dizendo de novo que é bom, que é ruim. O bom que a análise econômica, de novo, só me apresenta o cardápio de preços, né? Isso aqui é legal, vinho todo dia é legal, legal. Vinho francês é legal, é mais legal ainda. Tem dinheiro para pagar? Eu acho que nós brasileiros não temos dinheiro para pagar, né? Mas queremos viver como se estivéssemos na Suécia. Então, vejam que direito e economia não é direito econômico. Direito econômico é um campo do direito que regula o funcionamento do mercado, tipo lei do CAD, regulação do mercado de seguros. Análise econômica do direito é uma ferramenta de análise dos institutos jurídicos. De exemplo dos contratos, responsabilidade civil. Antitrust não tem como fugir de direito econômico. Quando o CAD decide uma fusão ou não, é uma análise econômica, ele tem que ver as consequências, tem que ver o grau de concentração, tem até um grau de concentração de mercado que o CAD mensura. Até, por exemplo, tem uma explicação de análise econômica, por que os ilícitos antitrust, eles são todos
eles permitem sempre uma análise de razoabilidade da conduta, né? Então, não é que é proibido contrato de exclusividade. Ele diminui a concorrência? Claro que diminui, porque se eu só posso trabalhar para a empresa A, eu não posso trabalhar para as outras. Então, gera concentração, né? Percebem? Ou seja, se o médico só pode trabalhar, inclusive o CAD nunca aceitou essa cláusula de uniprofissionalidade dos planos, né? Eles acham anticoncorrencial. Porque se eu sou médico, só posso trabalhar para a Unimed, eu não posso trabalhar para as outras. E aí gera concentração. Ou, se o hospital só pode trabalhar com o plano tal, ele não pode trabalhar com os outros. Mas se o hospital atender 70% das pessoas, os outros planos não têm 70% do mercado. Mas para o CAD isso não é proibido per se. Se analisa sempre a razoabilidade. Por vezes tem explicações econômicas para determinadas restrições. Por exemplo, eu não quero que o meu concorrente tenha acesso às minhas informações. Por isso que para ser meu distribuidor tem que ser exclusivo, senão repassa meus preços, minha estratégia para outro cara. Só tem um ilícito antitrust que é per se e que independe, não tem controle de razoabilidade, que é o cartel, que se presume ilícito porque nunca tem ganho ao consumidor. O cartel normalmente implica sobrepreço de 20%. Então, a existência do cartel aumenta 20%. Então, para que eu vou fazer uma análise de custo-benefício de uma coisa que, per se, é prejudicial para o consumidor, né? Então, no antitrust é isso. A propriedade deu exemplo, né, das patentes em relação com inovação. Direito societário, isso é muito interessante. Se a gente pegar a lei das SA, a lógica delas é uma lógica econômica. Porque, para que serve o direito societário? Interessante da análise econômica, a gente sempre pergunta o porquê dos institutos, né? Por exemplo, para que existe contrato? Para viabilizar operações de troca no mercado. Por que existe responsabilidade civil? Normalmente a gente é treinado na faculdade de direito a dizer para permitir a reparação. Será que é desejável para uma sociedade que pessoas se acidentem? Para a análise econômica do direito, a principal função da responsabilidade civil é prevenir, né? E o direito societário, para que serviria? Para proteger o minoritário? Para criar regras de governança? Porque, assim, o direito especial, agora estou pensando na lei das SA, né? Não tanto o direito uma limitada, mas o core, né? O núcleo duro societário, que é o SA. Que é feita para empresas que pretendem tomar recursos no mercado, via mercado de capitais. Por que as empresas vão querer ir para o mercado de capitais? Qual é a outra alternativa de financiamento empresarial? Porque, vamos lá, o capitalismo só cresce com financiamento, porque o cara nunca terá dinheiro suficiente para investir na expansão do negócio. Os negócios, eles aumentam à medida que eu tenho capital para investir e concentrando, né? Os mercados sempre tendem a uma fusão, a uma concentração, né? Os mercados vão sempre... quem trabalha com M&A sabe disso. Eu tenho um cliente que, por exemplo, americano, ele identificou que o mercado de autopeças no Brasil era muito pulverizado. Ele disse, opa, tem espaço para concentrar. Então ele vai lá, compra 1, 2, 3, quando vê ele tem um grande demais não, mas está grande, e aí por ter essa escala é mais barato que os outros quebram, o mercado sempre tende a concentrar, né? Auditoria, são 4. Né? E aí o pessoal estuda o que vai acontecer com o mercado jurídico, que é uma outra discussão interessante, né? Que não é o tema hoje, mas também é um mercado e a gente tem que ver o que vai acontecer com ele, por interesse pessoal, né? Mas o direito societário, ele serve para quê? Então, para viabilizar que empresas vão ao mercado de capitais. Por quê? Porque a outra alternativa de financiamento é banco. Tradicionalmente, os bancos que resolveram o problema de financiamento para as empresas. Qual é a vantagem do mercado de capitais? Porque o banco, por mais que algumas pessoas odeiem, ele é um mero prestador de serviço, né? Ele repassa de quem tem para quem não tem e cobra o spread, garantindo que quando você bota o seu dinheiro lá, ele vai te devolver. Você não tem um contrato com para quem o banco emprestou.
senão é um problema seu. Ele garante que você bota 100, ele vai te dar 1% e você saiu do problema de ter que olhar, né, que é um problema semelhante do banco, do seguro, ou seja, o banco também tem assimetria de informações, ele também não sabe para quem ele está emprestando, né? Imagina a gente que não é banco, eu não sei se o cara vai me pagar, vai me dar o calote. Eu gosto muito de ditado, né? E tem um dos ditados que é o seguinte: quando o cara te deve pouco, a preocupação é sua. Desculpa, a preocupação é dele. Quando o cara te deve pouco, a preocupação é dele. Quando ele te deve muito, a preocupação é tua. Se ele não te pagar, está ferrado, né? Então, uma forma alternativa de eu me financiar é, em vez de eu pegar dinheiro no banco, eu pego com quem iria dar para o banco na primeira vez lá atrás, que é o cara que pode investir no mercado de capitais. Então, em vez de ir para o banco, ele bota dinheiro nas empresas. E, naturalmente, tirando o spread, né, promovendo o que se chama em mercado de capitais a desintermediação financeira, tira o banco, naturalmente que aquele spread vai ser dividido entre a empresa e o cara que botou o dinheiro. Então, o cara que bota o dinheiro ganha mais do que se desse para o banco e a empresa obtém um recurso que tem um custo menor. Por isso que existe mercado de capitais, né? Mas existe assimetria de informações, né? Eu não sei onde que eu estou botando meu dinheiro, que empresa é essa. Então, por isso que para fazer um IPO, a CVM vai exigir uma série de informações para diminuir a assimetria de informações. E o direito societário serve para proteger o cara que botou o dinheiro para ele não ser prejudicado, né? Tanto que a lei das SA protege o minoritário contra o controlador. E qual é a lógica econômica disso? É que para os economistas, toda vez que alguém é o chamado conflito de agência, toda vez que alguém administra os interesses de outrem, nós temos um risco moral hazard, de que a pessoa leva em conta o seu interesse antes da pessoa que ela está administrando os interesses. Então, por exemplo, né? Se eu sou, para pegar um exemplo comum, mas para mim que não é específico, se um cara é um político, né, ele administra os interesses de quem? Da sociedade. Mas ele tem interesses pessoais? Tem. Então, o risco é ele tomar as decisões pensando no interesse dele. Por isso que é tão difícil, né? O grande problema da reforma da Previdência é que para a sociedade é melhor, só que ele perde a eleição. Então, como é que eu resolvo esse problema, né? Quem é que vai querer não ser reeleito em nome de uma coisa boa para o Brasil daqui a 50 anos? Além da política, tem outros momentos em que alguém administra os interesses de outrem. Ele ocorre? O administrador, né? Ele administra a companhia, mas de interesse de quem? Porque a companhia é uma coisa, ficção jurídica, né? Uma ficção jurídica. Quem? Dos acionistas. Mas será que ele vai decidir o administrador pensando no acionista ou pensando nele? O que foi a crise de 2008? Administradores, aliás, na primeira, né, da Enron, administradores inflando o balanço para ter mais bônus. Mas a companhia, dane-se a companhia, o meu interesse vem em primeiro lugar. Então, esse é risco moral, é um problema, outra falha de mercado, né, que a gente tem que lidar. Só para dar uma notícia para vocês, depois eu falo um outro tópico. Eu poderia ir no passado, distante, achar a raiz dessa análise econômica do direito, mas o Papa, o pai da análise econômica do direito, foi um cara que chama Coase, e o livro dele está traduzido para o Brasil, que chama A Firma, o Mercado e o Direito, né? E para quem lida com seguro é muito interessante que ele tem 2 artigos legais, que é a natureza da firma e o problema do custo social. Para quem lida com regulação, o problema do custo social é fantástico. Na teoria da firma, ele pergunta o que são firmas, e ele diz que firmas são redes de contratos, coisa que a gente nunca ouviu, né? Como assim uma empresa é uma rede de contratos? Porque esquece a ficção jurídica. E o que é uma empresa? É um contrato... Imaginem a Nike, né? O que é a Nike? É o contrato de licença de marca, é o contrato de locação, ela não tem nem ativo, né? Então, são os contratos de locação, os contratos de trabalho, contratos com fornecedores, e aí a gente descobre que a empresa é uma rede de contratos.
E aí a gente vê que para um mercado funcionar, o direito contratual tem que funcionar bem, porque se ele não funcionar bem, a empresa não funciona bem. Se o jeito de trabalho é ruim, se é difícil fazer negócio, se a locação é... Então, acaba que tem menos empresa. E no problema do custo social, o Coase diz o seguinte, presume-se que regulação, porque ele está escrevendo numa época, ele está escrevendo na pós-crash da Bolsa, em que os Estados Unidos estava, a gente acha que os Estados Unidos é um país extremamente liberal, as pessoas esquecem que tem democrata nos Estados Unidos e tem cara pró-regulação, né? Então, todas aquelas agências reguladoras, a Security Exchange Commission, tudo que a gente copiou, era dentro da presunção de que o mercado livre gera crises e eu tenho que regular, e regular é bom. Eles, cara, vamos olhar com calma, porque às vezes regulação é ruim. E ele diz, tem falha de mercado? Tem, mas pior é falha de governo, que tem para burro. Então, entre falha de governo e falha de mercado, eu fico com uma que é mais barata, que é de mercado. E aí ele diz, então cuidem, quando forem regular, por vezes você acaba destruindo determinados setores, ou você gera um custo que vai refletir no preço. Então, por isso que quando eu crio regulação, eu tenho que cuidar. A gente fala muito regulação dos seguros, mas se o judiciário não cumpre um contrato, ele está regulando o mercado de seguros. Mal, mas está regulando, né? Então, existem toda vez que os mercados não são perfeitos, lembram daquela coisa que se estuda na física, um movimento retilíneo uniforme, que é aquele que não tem atrito, né? Eu achava incrível quando eu estudei no colégio, porque, como assim, né? Não, é em tese, né? Não existe no mundo real. No mundo real, eu lembro que eu demorei para aprender. Quando eu aprendi, o professor disse, na verdade não é assim, porque tem atrito. Então, senão, né, a gente empurra um copo, ele iria até... Mas não é assim, tem atrito. E os economistas descobriram que existe atrito para atuar no mercado. Não é aquela coisa que o economista imagina, todo mundo tem informação, todo mundo toma uma decisão ótima. E o atrito são os custos de transação. Toda vez que eu vou ao mercado, eu não tenho informação completa. Eu não sei nem o preço que é o certo. Tá certo que a internet está me facilitando a vida, né? Eu entro ali, passagens para... Antigamente, como é que a gente fazia isso? A gente ia em 10 agências. Isso é custo de transação. Né? O que é o táxi? Não sei se vocês já foram para Lima. Lima, táxi não é regulado. Não precisa se habilitar na prefeitura, não tem tarifa. Em alguns países o táxi é regulado. Só faz sentido regular táxi para proteger quem não sabe o preço de ir para um lugar ao outro. Quando o Estado vem e tarifa, e parece que o Uber está mostrando isso, ele tarifa para cima, mal e mais caro. O que o Uber faz? A mesma coisa que a prefeitura faz, só que faz com software, daí é mais barato. Com monitoramento melhor. Eu sei que o Uber tem os seus problemas, e aí, como toda companhia, se o cara toma decisões, ele é afastado pelos acionistas, né? O CEO teve um problema lá. Mas... Então, toda vez que eu vou ao mercado, eu tenho custo de transação, mas a internet também está reduzindo muito esses custos, né? Muito. Vai chegar um momento em que talvez tudo vai ser controlado por computador. Não sei se viram aquele seriado Black Mirror na Netflix. E no futuro próximo, não muito distante, aliás, o Uber, eu nem sabia. Depois que eu fui ver que quando o Uber me ofereceu um serviço de X VIP, não sei o que, eu fui ver que eu era ranqueado também como cliente. Depois tem ranqueamento de advogados. Eu sou ranqueado, só falta agora minha mulher me dar nota 5, e havia também um aplicativo, né, mas para pessoas solteiras, né? Mas daqui a pouco o cara vai ser ranqueado e a mulher, coitada, no seriado, ela precisava de financiamento bancário e o ranking dela era baixo. E ela não tinha, o juro dela era mais caro. Né? Então, ela, coitada, de manhã ela treinava sorriso para ficar falso, né? E ter mais likes. Então, ela passava o dia inteiro postando para a nota dela na rede social, que regula tudo, né? Mas num futuro não muito distante. Aqui, então, o Coase vai dizer isso, depois só para dizer assim, a principal escola é a de Chicago, mas nem assim, hoje, muitas pessoas criticam, porque a análise econômica é igual à escola de Chicago. É uma escola,
né? O fundador dessa escola, se quiserem ler, já está uma parte aí traduzida para o Brasil, é o Posner, né? Que hoje que ele é juiz na Suprema Corte. Eu gosto mais na Corte de Apelações de Illinois. Eu gosto para nós que somos advogados, ele tem um livro muito bom que é How Judges, esse não está traduzido, que é How Judges Think. Como é que pensam os juízes. E aí ele vai trazer uma série de estudos empíricos do como os juízes tomam decisão e o que afeta a decisão dos juízes. Para nós é muito bom. Tem artigos, e tem coisas que depois foram criticadas pelos hermeneutas, que ficaram bravos, mas, assim, realmente, tem uma série de coisas que afetam o juiz, como roupa dos advogados, tem estudos sobre cor do réu, tem estudos sobre se o juiz está com fome, né? Tem, o que vai fazer? Então, em mediação, inclusive, eles recomendam, chega uma hora, bota um doce na mesa para o cara ganhar um pouco de... Muda até a posição da cadeira. Tem, né, o Malan que diz que no Banco Mundial lá, quando chega para negociar a dívida, está mais baixo que o cara. Então, são coisas simbólicas que a gente, por vezes, não se dá conta. Mas se não fossem relevantes, por que as igrejas na Idade Média eram daquele tamanho, imponentes? Por que os fóruns tinham aquela... Simbolicamente, devia funcionar, né? Senão... Então, mas eu acho que não deveria ser assim. Bom, é uma discussão de filosofia, se deveria, não deveria, se é moral, se é imoral. O fato é como decidem. Eu acho que nós, como advogados, um pouco o nosso papel é entender isso, que é como eu convenço um juiz e como que eu ganho um caso. E não é fácil, porque eu tento convencer os advogados ali do escritório, mas foram treinados a processo, porque o que disse que eu vendo, o que disse que ela mandei. Cara, mas e o juiz? Bom, quem mais decide é o juiz. Hoje tem tanta informação pública do juiz que eu deveria tomar um tempo, né? Às vezes eu digo assim, tá, então vamos lá despachar no fórum. Bom, tá, me fala do juiz. Não sei. Então, como é que eu vou lá falar com o cara? Não sei quem ele é. Então, esse tipo de análise eu acho bem interessante, né? O Posner é muito criticado, mas eu acho que ele é insuperável nessas discussões de como que juízes decidem. Uma outra escola é a chamada escola neo-institucional, que lida muito com, como o nome está dizendo, né? Temos que as instituições importam, países que dão certo têm instituições boas, países que dão certo têm instituições ruins. Instituições o que são? Regras do jogo, formais e informais, que condicionam, criam uma estrutura de incentivos para a gente tomar decisão. Então, se a estrutura de incentivos é de que, eu só sou condenado em 3º grau, só posso ser preso em 3º grau, o incentivo é para delinquir mais ou menos? Mais, né? Mais, as pessoas se surpreendem. Né? Ou a taxa de esclarecimento de homicídios da Polícia do Rio, vocês sabem qual que é? É 6%. Significa que eu tenho 94%. Claro que o bandido não faz esse cálculo, mas ele tem percepção de impunidade. Qual é a taxa de esclarecimento da Scotland Yard de homicídios? 94%. Quer dizer que eu vou ser preso. A percepção é, cara, não vou conseguir escapar. E aí o que é pior, né? Aqui eu sou preso, tem pouca chance, né? Mas aí a pena é baixa, porque são 6 anos. Imagina 6 anos para matar alguém. E aí eu não vou nem para minha primária, não vou para regime fechado, e não cumpro um sexto, então 1 ano matei alguém, estou fora. Belíssimo negócio. Na Inglaterra a pena mínima deve ser 15 anos, não tem progresso. Estou ferrado, vou ficar 15 anos. Aí o cara pensa. Não que o homicídio ele é particular, né? Eu aprendi em penal que todo mundo pode praticar homicídio, ninguém está livre. Mas tem outros delitos que são econômicos, que o cara pondera se paga ou não imposto, se corrompe ou não corrompe, então, se assalta ou não um banco. Então, se cumpra ou descumpra um contrato. Não, você já deve ter visto o cliente dizer, cara, posso descumprir esse contrato? Vamos olhar a cláusula penal. Bom, e se o juiz baixa equitativamente a multa, né, cláusula penal? O que o Neymar fez? Né? Está sendo criticado moralmente. Moralmente, não sei nem se... Né? Agora, de fato, pagou a multa e foi para outro time. Isso o Posner chamaria de, que é bastante criticado por isso,
do efficient breach, que é a quebra eficiente de contrato. Ou seja, se a quebra de contrato gera mais valor, por que não a gente não poderia quebrá-lo? No final do dia, o Barcelona ganhou exatamente aquilo pelo qual o Bar ganhou, que é a multa. E o Neymar ganhou um pouco mais, inclusive pagou imposto, por que não? Eu lembro não sei se você sabe, na Inglaterra não tem o princípio da boa-fé. Ele só tem boa-fé, mas não tem o princípio, né? Então, num congresso de arbitragem internacional, o inglês queria saber o que era boa-fé e o que significaria. E a pergunta para o professor que está falando de boa-fé era isso. Professora, mas a senhora está falando de boa-fé, mas deixa eu ver se eu entendi. Então, se eu fizer um contrato contigo e me surgir uma outra coisa melhor, a boa-fé me obriga a ficar aqui ou eu posso quebrar e ir para cá? E aí a professora também não soube responder, né? Por isso que eu sou muito cauteloso quando esses caras de área de departamento comercial dizem assim, vamos botar uma multinha, eu digo, não sei. Porque esse é o nosso preço da saída do contrato. Então, vamos fazer conta, às vezes é melhor não ter, e aí depois a gente faz em perdas e danos, né? Mas se eu recebi, imagine, todas as perdas e danos, por que não deixar descumprir o contrato? Bom, uma questão filosófica, né? Mas, enfim, aqui então se estuda sobretudo as instituições. Agora tem que ver se... essa aqui que eu gosto também para nós é legal. A Escola de Análise Econômica Comportamental. Essa aqui mistura psicologia, economia e direito, né? Muito bacana. Eles vão dizer, o Sustain é o papa professor de Chicago, agora de Harvard, ele foi chefe de regulação do Obama, e ele se diz um liberal paternalista. O que significaria isso? Na cabeça de um americano, você nunca deveria tirar do indivíduo a possibilidade de escolha, porque isso é um paternalismo exacerbado, né? Então, ele vai dizer o seguinte, tá certo, as pessoas são racionais, elas tomam decisão ponderando custo-benefício, como os economistas dizem, mas elas às vezes têm lapsos de racionalidade. E aí a gente pode ajudá-los, os indivíduos, a tomarem as melhores decisões. Então ele diz lá que existe uma limitada racionalidade, nós somos racionais, mas não perfeitamente. Então nós temos algumas limitações que vêm, por vezes, das emoções, né? Porque o cérebro é complexo. Por vezes existe uma limitada racionalidade porque não somos perfeitos do ponto de vista de inteligência, então não capturamos todas as informações e não guardamos todas as informações, às vezes a gente mistura. Isso faz com que os contratos mesmo não sejam perfeitos, porque eu não consigo antecipar o futuro e ser 100% racional. Então ele diz, bom, então quando a gente está regulando alguma coisa, a gente tem que levar isso em conta, que nem sempre o indivíduo é 100% racional, a gente tem que ajudar o indivíduo a tomar decisões que nem sempre são as melhores para ele. Outra limitação que existe, como o pessoal aqui é legal, faz pesquisa de campo, como é que eles capturam isso? Isso chama vieses heurísticos, né? Quando eu tomo uma decisão que não é 100% racional, com base em fatores psicológicos. Você pergunta para o cara o seguinte, para a pessoa, né? Ela está lá, a pesquisa foi, o cara está lá no cartório casando. E aí pergunta, qual é a taxa de divórcio? Aí o cara tem informação, ele diz 40%, que é a taxa. Aí pergunta para ele, mas qual é a sua chance de divorciar? Para o cara que está casando naquele dia. E o que o cara diz? 0. É claro que não. É claro que tem uma limitação cognitiva aí, porque é 40. Né? É 40. O que vai se fazer? É estatística. Né? É quase a chance de jogar a moeda para cima. Quer dizer, pode ter 40%, mas o cara não lida bem com os dados. Né? Há uma percepção emocional que bloqueia um argumento, um cálculo puramente, né? E evidente que quando antigamente se achava que para os filhos, por vários motivos, era melhor as pessoas ficarem juntas, era mais difícil se separar. Aliás, tem dados muito interessantes. A gente não devia ficar surpreso que tem mais divórcio, porque se facilitou. Quando era mais difícil, as pessoas divorciavam menos.
Ah, mas isso é bom, isso é ruim. Bom, é política legislativa. Então, mas essa questão de limitação de racionalidade é um pouco, né? Este é um exemplo, tem outros. Né? Tem outros que eles pegam a pessoa também com ofertas, né? Se você tem isso, mais aquilo, quando vê, na verdade, isso mais aquilo, é isto mais aquilo, né? Então, você quer isso por 5 e o B por 10, sendo que 5 mais 5 é 10, o cara acha que tem uma vantagem, ele cai ali, né? Tem estudos dizendo que, por exemplo, milhagem é fria, que não compensaria o custo-benefício, essa de milhagens, voar só com uma... Porque se eu fosse parar e analisar todo momento, quando eu compro uma passagem, provavelmente eu economizaria não usando milhagem, mas daí eu acabo comprando porque eu estou vinculado a uma milhagem, e aí o que eu ganho não é proporcional ao que eu paguei a mais ao longo do tempo. Se a gente tivesse uma racionalidade perfeita, né? Mas eu não tenho, meu tempo é escasso, eu acabo... Né? Você é um cliente especial, né? Lembra daquele filme que o cara... ele é de RH, ele é especializado em demitir pessoas, né? E aí... exatamente. E aí ele já é o diamante da companhia. Ele diz, puta, não aguento mais. O que adianta saber que meu nome é, né, uma aeromoça que não sabe quem é, que vai embora? Bom, limitada força de vontade. Isso também a psicologia captura. O indivíduo ele tende a favorecer o curto prazo versus o longo prazo. Então essa é uma limitação também. A gente tem uma preocupação, valoriza mais o curto versus o longo. Então, eu sei que fumar é ruim, mas quando você entrevista fumante, mas ele acha que fumar é muito bom para ele não fazer agora. Mas aí daqui a 10 anos eu vou ter câncer, bom, aí tem que ver se eu vou ter câncer, então agora é bom para cacete, né? Então é difícil a gente tomar decisões racionais em cima do longo prazo, né? E aí tem uma lei de um economista que é muito legal, que me fugiu o nome dele, mas ele diz que o trabalho se expande em proporção ao tempo que eu dei para realizar aquela tarefa. Então, se eu dei uma semana, o cara dura uma semana. Se eu der 3 dias, são 3 dias. Então, porque eu tenho essa dificuldade de ponderar e levar em conta o longo prazo, né? Então, eu deixo para o último dia. E aí tem coisas que é incrível, que são dispositivos de paternalismo, digamos, liberal, que às vezes a gente, para nos protegermos de nós mesmos, né? Então, por exemplo, alguns escritórios têm a ideia o prazo é um dia antes do prazo, para você se condicionar, né? São pequenas sacadas para o indivíduo se trair e tomar uma decisão melhor, né? E aí já não... Bom, eu sei que eu tenho... tem muito advogado que trabalha sábado, porque o cara sabe que, sábado eu escrevo e ninguém me... Numa época, para mim, sábado de manhã era dia. É porque eu já tinha incorporado que era o dia que ninguém ia me interromper, então eu ia sentar lá e fazer. E aquilo entrou na rotina, já sábado de manhã, já estava no... Né? Mas não, teoricamente não devia estar, né? Poderia ser um horário de academia, enfim. Aí vem o médico e diz, né? Bom, já não é uma questão de longo prazo, de curto, cara. Trata de fazer exercício, não, né? Já não é longo, porque no futuro... E limitados autointeresse, já tem estudos também empíricos de negociação que você não é 100% racional. Se você nota que o cara está tentando te ferrar, você daí já quer ferrar o cara, ainda que não seja o mais racional. Tipo, agora eu vou ferrar esse cara. Ou ao contrário, o cara não me ferrou. Eu poderia aqui dar uma ferrada no cara, mas não vou, porque, né, aqui esse advogado, já tive vários casos com ele, putz, aqui o cara se passou, mas ele é boa gente, um dia... Isso em arbitragem acontece mais, tá? Em arbitragem há mais campo de negociação dos advogados e o cara... Já vi mais de uma vez o cara se atrapalhar no prazo, ligar para o outro, cara, me dá mais prazo? Te dou. Me dá mais 5 dias para contestar? Te dou. Por quê? Não, porque, já fiz outras arbitragens, ele me deu quando eu precisei. Teoria dos jogos, né? Quando o jogo segue, eu tenho mais interesse em ser e cooperar, né? Quando o jogo termina, eu tenho menos interesse em cooperar. É um casamento. Enquanto o jogo está seguindo, eu tenho interesse em cooperar.
Terminou o casamento, qual é o interesse em cooperar? Né? Ah, não, mas tem uma... Bom, mas são fatores, né? Mas o jogo em si, é jogo no sentido de teoria dos jogos, né? Não de... Por vezes também tem outros jogos, mas é jogo nesse sentido de cooperação, de estratégia. Então, isso aqui é muito importante no mercado financeiro, acionário, enfim, acho que é bem legal. Tem um livro que eu recomendo a vocês, que é o do Daniel Kahneman, Pensando Rápido e Devagar. E ele, né, é um psicólogo que usa isso para teoria econômica e são basicamente os dois sistemas de tomada de decisão, né? Um mais racional e ponderado, que é o da matemática, enfim, para somar 314 vezes 34, eu preciso usar uma parte do cérebro diferente, né? Quando eu estou correndo de um tigre, né, eu não posso parar, calcular a derivada, ver qual é o ângulo, eu tenho que... Não, é mais eficiente eu tomar uma decisão rápida. Só que ele diz que o problema é que o cérebro é preguiçoso e este rápido, ele gasta menos... Uma das coisas que mais gasta, não sei se vocês leram aquele Homo Sapiens, lembra? Esse é muito bom também. Esse é sobre a origem do homem. Aliás, descobri coisas interessantes. Eu não sabia porque eu tinha aprendido no colégio que o Homo Sapiens tinha sido a evolução do Neandertal. Mas não. Já há, assim, provas empíricas de que eles conviveram ao mesmo tempo e o Sapiens entrou em batalha e ganhou do Neandertal, que seria mais alto, mais forte, mais inteligente. Por quê? Porque o Neandertal, o Sapiens tinha mais habilidade de linguagem e, portanto, conseguia comunicar melhor, fazer estratégias e ganhar batalhas por número de pessoas e estratégias, enfim. Então, mas o interessante, o que ele diz é o homem do futuro, né? Ele diz que terá uma nova espécie e que possivelmente nos eliminará. Interessante. Mas o fato é que Sapiens é fato. Eu achava que tinha tido Neandertal e que do Neandertal evoluímos para o Sapiens. Não exatamente. São espécies diferentes, têm o mesmo tronco e uma teria vencido outra, né, na ocupação da Terra. Mas ali ele fala que um dos pontos que mais consome energia era cérebro. Então, o cérebro nosso é menor que o cérebro do Neandertal, que é muito pesado, consome muita energia. Então, o cérebro seria, né, um grande consumidor de energia e preguiçoso. Então, é melhor tomar decisões usando essa parte mais imediata. Só que, em algumas vezes, eu deveria usar outra e uso a rápida. Isso acontece em negócios, isso acontece em relações humanas, casamento, talvez, né, vários amigos, não, vou casar. Não, será? Vou, quero casar, vou. Conheci ontem e já vou... Né? Então, isso em mediação, os caras sempre dizem, né? Eu gosto até os japoneses, para isso são melhores. Não tome uma decisão hoje que você pode tomar amanhã. Eles chamam balcony, né? Então, na hora de uma decisão importante, vá para a varanda, pense para tentar... É a nossa autoproteção contra esse sistema de decisão mais rápida e que, portanto, te dá menos trabalho, mas te gera uma série de vieses, né? Que eu uso o sistema para fugir do tigre para tomar decisões que deveriam ser mais ponderadas. Bom, acho que falei bastante aqui. Acho que a ideia é a gente fazer aqui um debate em cima dos casos. Talvez, acho que o mais interessante para vocês seria o caso do STJ, que julgou um caso do Banrisul, em que o STJ se questionou ali sobre qual a função social do contrato. Esse é o principal caso em que o tribunal, o STJ, ele aplica corretamente, digamos, a análise econômica do direito. Porque ele percebe ali, numa discussão de sistema financeiro, né? Tem uma discussão processual, mas por trás da aparente discussão processual, que o STJ poderia ter resolvido simplesmente, mas ele resolveu dar um recado. Em última análise, estavam discutindo se no sistema financeiro de habitação, que não é a mesma coisa que o sistema financeiro imobiliário, não sei se vocês já trabalharam com isso. O SFH é aquele que tem recurso que vem da poupança
e tem juros subsidiado. E o SFI não, e aí é via financiamento normal, né? Não é SFH. Então o juro é um pouco maior. E aí na lei do SFI, do Sistema Financeiro e Imobiliário, tem uma regra de que se eu for discutir, eu preciso depositar a parcela em controvérsia. Qual é a lógica econômica disso? Em regulação, isso funciona no mercado de seguros, quer dizer, como é que também no mercado de seguros teria risco, né, de eu superutilizar o sistema? Porque aí eu já paguei, e tem bastante, né? Uso de consultas desnecessárias em saúde, né? Em plano de saúde. Agora, nos Estados Unidos, para evitar isso, é até mais comum que no Brasil. Como é que funciona? Como é que você induz o consumidor a não superutilizar o plano? Tem fator moderador, né? Coparticipação. Na questão do trabalho também, o depósito cursal é uma forma... Perfeito. Então, aí vocês entendem a lógica e isso se chama, de alguma maneira, até a sinalização, que é uma ideia de que há um mínimo de sinal que o cara emite que tem um mínimo de convicção no que ele está, né? A franquia pode ser um mecanismo aí indireto também, né, de tornar também o consumidor mais ponderado, mais cuidadoso no que ele vai fazer. Então, a lógica é assim, você evita o oportunismo, né? Então faz sentido essa lei, que foi uma modificação da lei. Mas aí no SFH não tinha essa mesma norma, aí estavam discutindo se para discutir contrato do SFH eu podia usar por analogia, não. Poderia usar, aplica por analogia porque o artigo 4º da lei que acabou, tudo bem. Mas o STJ resolveu, já que o fundamento do mutuário era a função social, ele resolveu dizer, o STJ, o que é a função social do contrato de financiamento habitacional, que funciona perfeitamente por analogia ao contrato de seguro, que é a mesma lógica de rede, né? Função social do financiamento habitacional não é apenas viabilizar o acesso à moradia de uma pessoa só e por suficiente, mas de todos. E se são contratos em rede, o inadimplemento de um afeta o de outro. Por quê? Porque eu vou pagar juro. Então, eu que pago, né? Então, eu pagaria o acesso à justiça do cara que não está pagando o contrato. Então, o STJ deixa muito claro que, não sei se vocês acharam um momento em que ele diz o contrato é o principal instituto de funcionamento do mercado. O contrato dá estabilidade, né, e dá segurança jurídica para que os agentes econômicos possam operar livremente no mercado, que é o que a gente estava falando no início da exposição lá, né? Ou seja, o contrato como instituto de funcionamento do mercado. Então, o STJ aplicou bem direitinho, teve uma boa percepção dessa realidade do contrato como instituto de funcionamento do mercado, a importância de segurança jurídica, e a função social dele seria essa, né, de viabilizar o funcionamento do mercado. Não é a função socialista do contrato, é uma função social para viabilizar, então, as transações de mercado. E por que esse precedente pode servir para o seguro? Qual é o princípio básico dos contratos de seguro? Mutualidade, mutualismo, ou seja, você divide o risco numa cadeia e se você começar a externalizar custo e incentivar o litígio, você acaba fazendo com que fique mais caro para os demais segurados ou, o que é pior, que eles fiquem sem acesso, né? E aí o que é mais terrível disso? Se eu aumento o preço do seguro de saúde, quem num primeiro momento é prejudicado? Qual faixa de consumidor? Os que têm menos renda, concordam? E quem é que tem menos renda? Ou é muito jovem ou muito velho, né? Quem está na faixa do meio que está, né, já tem mais renda. Os velhos são protegidos. O Brasil é um país extremamente injusto com os jovens, isso aí nós vamos pagar caro. Tanto porque o nosso sistema educacional é ruim, porque os jovens não têm o mesmo sistema de proteção dos mais velhos. Então, os mais velhos têm proteção na lei, não pode ter aumento, né, e o judiciário
como é composto também de pessoas mais velhas, se identifica. Não é que o juiz tem má vontade, não é que o juiz é antiético, é bias. Ele se identifica com o mais velho, ele não se identifica com o mais novo, até porque o filho do juiz provavelmente está recebendo um plano de saúde, não estuda em colégio público, então ele não se identifica, não adianta. Qualquer um na média de um brasileiro decidiria assim, mas então acaba sobrando para quem? Os mais jovens. Então aí os mais jovens que não têm renda, tanto, são afetados, saem do plano de saúde e vão para onde? Para o SUS. E aí atrapalha quem não tem nada. E aí vai para a fila e o cara mais pobre fica sem acesso. Então vejam como a coisa é meio circular e o juiz começa a mexer aqui para fazer aparentemente uma justiça social que ele não faz. Ele faz uma desjustiça, ele ferra os mais pobres que ainda pegam fila maior, prejudica os mais jovens que a gente devia estar investindo para ter saúde, para gerar, né, no longo prazo, só que a gente tem esse problema, né? A gente valoriza mais o curto que o longo, então o longo nós não estamos preocupados. Então esse precedente é muito interessante por isso. Depois eu deixei um outro precedente a vocês, acho que foram 3 ou 4. Só para... Teve um de... acho que teve um de direito à saúde, e que ele basicamente discute se o direito à saúde é coletivo, o quanto deste direito coletivo eu vou dar para as pessoas. Porque se eu não puder universalizar, não é um direito coletivo. Então a primeira discussão é qual é o melhor remédio para implementar direito coletivo. Teria que ser uma ação coletiva. Eu deveria pensar 2 vezes em deixar que um indivíduo se aproprie via tutela individual de um direito coletivo. O direito coletivo deve ser implementado coletivamente para todos. Porém, quem não tem dinheiro, então não era para dar, já no início. E além disso, quer dizer, eu tenho que pensar na consequência daquela decisão para os demais casos, mesmo que eu resolva esse problema de um indivíduo se apropriar de um direito coletivo via tutela individual, eu tenho que pensar que outros indivíduos terão que ter o mesmo tratamento do judiciário. Só que hoje nós vemos prefeituras com um orçamento completamente tomado com liminares. E já não tem mais como fazer política de saúde por conta dessas liminares. Então, aí a desembargadora tratou super bem deste assunto, mostrando essa natureza coletiva e não apropriável de um direito individual. Ela não cita a análise econômica do direito, mas ela intui, é consequencialista nesse sentido. Acho que depois eu coloquei um caso de crime, né? Um caso criminal em que a desembargadora, que é a relatora, o mestrado dela é em análise econômica do direito lá em Lisboa, e numa exceção de incompetência, né, um famoso personagem da República, e ela questiona isso, né, se agora a gente vai ficar aceitando toda e qualquer exceção de incompetência, então, de competência não, desculpa, de suspeição, né, e é evidente que o caso não é nem perto de gravidade de outros casos de exceção de suspeição que a gente tem visto no Supremo, né, que é uma outra história. Seria uma exceção porque, não bem claro, são 2 juízes de carreira, o de primeiro grau e de segundo, sendo que entre eles não há nada, nenhuma relação de parentesco, nem de, muito menos econômica, né? Então ela diz, se a gente deixar essa porta aberta para o uso estratégico, teoria dos jogos, vai ficar tudo que é juiz impedido, suspende o processo, é um agir estratégico, a gente deve reprimir isso. Essa é um pouco a lógica, e ela usa ali ferramentas que vale a pena a lei de análise econômica do direito. Já vi de outros desembargadores, né? Não precisava de tudo isso, como a STJ não precisava, mas é que às vezes os juízes usam a decisão para emitir mensagens, né? No common law isso chama obiter dicta, ou obiter dictum, que não é a ratio decidente, não é a razão pela qual eu decido, mas eu já digo como é que eu vou decidir outros casos, isso é uma questão até de economia processual, né? E o 4º caso, mandei 3, acho que mandei 3, né? 3, tá, 3. Não, teve um 4º caso de justiça gratuita. Ótimo. Sim, esse também é um caso usando a análise econômica do direito com esse problema de acesso à justiça. Eu acho que esse é legal também depois vocês darem uma examinada com calma, porque ele diz o seguinte, lembram que os recursos são escassos, né?
Então, os economistas dizem que bens públicos ou eu regulo por tarifa, saúde, ou por fila. Eu não consigo dar tudo a todos no mesmo momento. Então, ou tarifa, então quem tem paga e aí tem, ou fila, que é como a gente regula o SUS. Não é que o SUS seja ruim, mas ele demora, né? Então a gente regula por fila. Se tivesse uma tarifa, quem tem, mas aí seria injusto, né? Então a gente acaba regulando por fila, que parece mais justo. Mas no judiciário, quando eu regulo por fila, o que acontece? Quem tem direito, aí a seleção adversa. Lembra da seleção adversa? Que a seguradora termina só com quem é doente? A seleção adversa aplicada ao judiciário seria que o judiciário só fica com quem lá dentro? Hoje o judiciário é bom para quem tem razão ou quem não tem razão? Para quem não tem, né? Porque quem tem precisa rápido. Então, isso, e aí a gente poderia discutir a arbitragem. Então, a arbitragem, como é rápido, parece ser um mecanismo melhor para quem busca direitos. O judiciário, com a sua lentidão e regulação por fila, ele parece ser ideal para quem não tem, porque eu ganho tempo, né? Então, esse acórdão que cita a análise econômica do direito, cita uma expressão que é comum na análise econômica do direito, que é a tragédia dos comuns ou tragédia dos baldios. O que é o baldio? É propriedade pública. Curiosamente, quando eu falo terreno baldio, o que vem à cabeça de vocês? Abandonado, né? Sabia que não é? Não. Baldio é um terreno público. Só que por ser público, pois é, por ser público é a tragédia dos bens, dos baldios, é a tragédia dos comuns. O que é comum, o indivíduo não cuida. Então, os bens públicos tendem à escassez, superutilização, porque o indivíduo não se preocupa. Então, camarões em alto mar não tem. Camarões numa fazenda privada tem porque eu cuido, porque é meu, que eu tenho incentivo a cuidar, né? Então, ele usa isso dizendo que se a justiça ficar muito aberta e jogar um monte de gente para dentro, vai virar a tragédia do baldio, vai virar assim, uma praia que todo mundo bota as coisas no lixo, né? No mar, e aí ninguém mais vai. Então, a gente tem que cuidar do judiciário, tem que passar alguma tela aqui nessa praia para não virar uma farofada, né? Assim, já que as pessoas não teriam esse comprometimento. Então ele se questiona e nesse sentido é um bom acordo até para usar em casos que vocês estão vendo que, que o cara está pedindo a JG, mas é puro oportunismo. Ele teria condições, mas provavelmente se ele tivesse que pagar ele não entraria com a ação. Porque aí é aquela sinalização e aí ele não quer. A gente fez um estudo para o CNJ em 2010, por que tinha tanta demanda civil no Brasil. E a gente falou para o STJ que a gente queria entender, para saber por que tem tanta demanda, tem que entrevistar os demandantes, senão eu não consigo entender. Aí o STJ, o CNJ disse no primeiro, mas eu sei por que tem muita demanda, porque tem muito direito violado. Eu disse, mas essa é a pesquisa que eu quero fazer. E adivinha o que foi pesquisa com o pessoal da sociologia, da economia, só tinha eu do direito. E aí o que nós achamos? Nós achamos... Sim, já estão aí. Sim. Aí assim, o pessoal da sociologia foi entender por que as pessoas litigam no Brasil ouvindo as partes. E o bom que quando é sociólogo, as partes falam com mais liberdade. Quando é advogado, quando eu ia fazer entrevista de advogado, o cara já... O que esse cara quer aqui? Ele está com uma demanda na justiça, então é bom trabalhar com sociólogo por isso. Os economistas analisaram a eficiência dos tribunais, porque assim, os juízes, a associação dos juízes dizem assim, né, sempre. E tem muito caso, o que a gente precisa fazer? Contratar mais juízes. E a gente queria saber se isso era uma realidade ou se poderia fazer mais com menos, bastando que alguns tribunais fossem mais eficientes que outros, comparando a eficiência entre eles. Portanto, se há ineficiência, eu não precisaria contratar juiz, eu só precisaria trabalhar melhor, ou mais, né? Mais e melhor, na verdade. E o pessoal da administração analisou como é que a gestão dos processos se dá nos cartórios. Então, a gente primeiro tentou entender o lado da oferta, né? Quer dizer, como é que o judiciário funciona e depois o lado da demanda, que é o lado de consumo da justiça. O que a gente estava percebendo é que a justiça se organiza e melhora
um pouco a oferta, 10%, mas a demanda cresce 20%. Então não tem, vai entrar em colapso se eu não fizer nada com a demanda. Então, primeiro, comparamos a eficiência dos tribunais e encontramos muita ineficiência de alguns tribunais em comparação com outros. Deixa eu ver aqui. Por exemplo, porque assim, não se tem um modelo absoluto de eficiência. Se comparam os tribunais entre o que eles custam e o que eles entregam, como qualquer empresa, e aí se vê qual que é mais eficiente. O Tribunal do Rio Grande do Sul é um tribunal eficiente, por exemplo, e comparado com ele, por exemplo, o Tribunal do Amazonas, ele é 80% mais ineficiente. Quer dizer que com mesmos juízes e tal, eles poderiam melhorar bastante, né? Alagoas, 82% de ineficiência. Roraima, 82% de ineficiência. No Rio Grande do Sul, uma boa parte da parte administrativa é privatizada, não é? Já foi, mas não é mais. Paraná, Não é mais. Paraná acho que ainda é, Não, não. O Paraná ainda tem cartório privatizado. Mas Paraná não, deixa eu ver aqui Paraná. Acho que não é Mas eficiente. também não funciona muito. Não, ele é 56% mais ineficiente. Maranhão, 64%. Claro, quando a gente apresentou essa pesquisa, no CNJ estavam os presidentes dos tribunais, sempre tem uma explicação, né? Porque não... Mas é dado, entendeu? Não tem muito o que fazer. Bom, então essa foi uma análise dizendo o seguinte, é possível melhorar alguns tribunais, bastando eles serem mais eficientes. Depois olhamos a gestão dos cartórios. Aí o pessoal de administração achou um horror, né? A ausência de procedimentos padronizados, falta de qualificação dos servidores, não tem nada, isso aparece aqui. Depois, o que o pessoal da administração achou estranho é o seguinte, em toda a mesa de um servidor há um livrinho para passar num concurso. Então, eles assim, é uma carreira que ela não tem cara motivado, não tem um fim em si mesmo. Está de passagem. Então você não gera. Então, assim, uma das sugestões, o ambiente não é agradável, muito ruído, layout mal feito, inadequado para trabalhar, não tem técnica de gestão, né? Assim, é mais mal administrado, segundo os caras, muito mais mal administrado que o McDonald's. Falta de procedimentos, não tem papel e responsabilidade, não tem indicador, os indicadores são insuficientes, não produz. Então, baixa motivação, pouco estimulante, né? Porque é uma coisa repetitiva, burocrática, não tem perspectiva de carreira. Então, aqui a sugestão foi, cria algo para pessoas, talvez, ou de administração, né, ou de segundo grau, cuja realmente o cara tem orgulho e seja uma carreira onde ele comece e termine ali, talvez com progressões, mas se bota o cara do direito, é um pouco que a gente tem nos escritórios de advocacia, de atividade administrativa que advogados, ou às vezes o estagiário não quer mais fazer, né? Então, talvez tenha que ter uma carreira mesmo de paralegal, né? Ou pessoas que aceitem fazer aquilo como carreira, né? Mas, cara, não vai sustentar oralmente, não vai não sei o que. É isso, é controle de prazos, né? Por exemplo. Então, isso foi encontrado. E depois, motivação para litigar. Basicamente, ouvindo várias pessoas, por que as pessoas litigam? Elas acham que o custo é baixo e o risco é baixo. Então, é óbvio que elas litigam. Depois, elas litigam porque elas acham que tem uma perspectiva de ganho. Ou ela já ganhou, ou um parente já ganhou, e o judiciário não exerce mais aquele papel que antes tinha de um certo temor, entende? Não é para ir toda hora lá, mas virou sim. Outra perspectiva de uso da justiça é o uso instrumental, ou seja, o cara entra na justiça não pela justiça, mas para ferrar o cara, para conseguir um acordo, para não pagar. E aí sim, o último é a lesão, é o cara que busca realmente uma reparação, existe. O problema é que isso não está em ordem, tá? Mas são motivações. O problema é que em vez de eu focar neste aqui, eu fico com outros litigantes lá que não deveriam estar lá. E aí eu brinco que esses 3 primeiros litigantes são os litigantes pós-nerianos, né? Porque é perfeitamente explicável pelo pós, porque eles são litigantes porque é barato, vou ganhar alguma coisa, cara, ainda ganho um tempo, então eu pondero o custo-benefício e vale a pena.
né? E aí eu não fico com o litigante dworkiano, que é o cara convicto do seu direito, porque esse, lá pelas tantas, ele não tem mais paciência para esperar. E aí tem coisas interessantíssimas na pesquisa, assim, o cara vai lá e diz assim, porque a gente grava e depois degrava, né? Como não é um custo inicial, não custa tentar, vale a tentativa, né? Se eu perder, os advogados comentam, é uma parte, né? Que isso apenas se a causa for ganha que eu pago alguma coisa. Então, como se diz, né? O cara entra com o advogado. Ele entra com o advogado, entra com a liminar, não paga. Uma pessoa jurídica, o custo é diretamente proporcional do ponto de vista empresarial. Sempre se analisa o custo-benefício da ação. Quais os custos, qual o benefício, custo de litigar. Então, mesmo para grandes litigantes, também às vezes pode ser interessante ser réu, né? Perspectiva de ganho. Perdi tempo, então agora vai estar com uma ação e ter um lucro. Aqui no passado já me rendeu alguma coisa, né? Então é aquele teu litigante lá. Olha, eu vejo simplesmente tem o boca a boca, né? Porque a matéria de direito bancário é repetitiva, é sempre a mesma coisa. Então um fala para o outro, entrou com a ação, e aí o cara conseguiu e eu vou atrás, né? Então eu lembro que uma aluna minha que era da Companhia de Energia Elétrica, ela fez um estudo sobre inadimplência. Tem a rua dos inadimplentes e a rua dos adimplentes, porque vai no boca a boca. O cara não está pagando, é vizinho. É o próprio advogado. Muitas vezes as pessoas não têm convicção. Estão lá porque é uma loteria, pagam um prêmiozinho mínimo e pode virar uma bolada. Uso instrumental, essa aqui é ótima. A gente não busca a justiça pela justiça, mas sim como elemento de negociação. Imagina, a gente paga juiz para o cara usar como elemento de negociação. Só que isso que eu estou dizendo para vocês são trechos. Isso aqui é reiterado de várias pessoas para gerar, né, o resultado que a gente encontrou. Então ali, ó, como as causas acabam demorando, muitas vezes as partes usam o judiciário para protelar. Aí sim, esse aqui é o convicto, né? Sente-se ferido, então eu vou lá e quero justiça, né? Tem indignação. Então, com isso, né, acho que encerro aqui e convido vocês a estudarem mais aí análise econômica. E tem um livro que eu organizei que chama Direito e Economia no Brasil, da Atlas, e cada capítulo foi escrito por um especialista na matéria. Então vai ter análise econômica do tributário, falando tributarista. Análise econômica da responsabilidade civil, no caso de responsabilidade civil. Então, análise econômica do processo, um processualista. Então eu recomendo esse, digamos assim, para complementar. Economia no Brasil, né? Direito e Economia no Brasil, da Atlas.